Texto bíblico de Gênesis 26, a partir do versículo 12. Gênesis 26, a partir do versículo 12. E eu gostaria de usar como título para essa mensagem. Eu sempre gosto que quando a pessoa vai pregar, né, fale do assunto, mesmo que não tenha um título, fale do assunto, senão a gente fica perdido, né? Ele pregou sobre o quê? Né? E a gente fica um pouco aqui meio que perdido, né? E eu procuro sempre, se eu não esquecer, de dar um título, dar um norte, para vocês se situarem e saberem onde que a gente quer chegar, né? A gente tem que ter lógica, simplicidade, né? Clareza na hora de transmitir a palavra de Deus. Gênesis 26, versículos 12 a 33. Olhando para esse texto, eu gostaria de propor o título: Continue cavando, não desista. Continue cavando, não desista. Que história é essa de cavar e não desistir? Vamos ler o texto para entender um pouquinho disso, né? Eu estou com uma nova Bíblia aqui, deixei minha outra em casa, estou com a nova versão, mas diz o seguinte, Gênesis 26, a partir do versículo 12, diz o seguinte: naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Olha que coisa bonita. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac que tinham sido cavados pelo seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Olha, como a gente gostaria de receber isso, né? Olha, por favor, sai daqui que tu enriqueceu demais, né? Que bênção, né? E aí no versículo 17: então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaac chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Dali Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Até aqui. A gente vê aqui o desdobramento do texto até o versículo 33, mas isso aqui já é suficiente para a gente entender o nosso propósito. E o nosso propósito é que você não desista, continue cavando. Nesse texto podemos observar que o personagem principal é Isaac. Nós conhecemos a história de Isaac. O nascimento dele foi um milagre. Sua mãe era estéril, mas Deus lá abençoou e nasceu Isaac, né? Podemos observar que ele, a despeito de suas falhas, era um homem em comunhão e compromissado com Deus. Essa comunhão e compromisso com Deus lhes trouxeram bênçãos da parte do próprio Deus. Em contrapartida, isso causou inveja e ao mesmo tempo perseguição por parte dos habitantes daquela terra, tanto os
os filisteus como os habitantes de Gerar. E eles tentaram de tudo para que Isaac desistisse de seus planos e de seus ideais. E eu quero dizer que Deus tem sempre o melhor para nós que estamos comprometidos com Ele, assim como Isaac. A despeito das nossas falhas, dos nossos tropeços, mas se nós temos Deus como nosso Deus, e se nós nos declaramos servos de Deus e andamos em comunhão com Ele, Ele tem sempre o melhor para nós. Presta atenção nisso. Ele tem sempre o melhor para nós. Mas mesmo sendo filho de Deus e sermos abençoados por Ele e termos a certeza que Ele tem sempre o melhor para nós, devemos lembrar que as pessoas nos veem com outros olhos. Elas não nos enxergam com os olhos de Deus. Existem muitas pessoas maldosas, invejosas, maledicentes por aí e que fazem de tudo para que a gente não cresça, não prospere. Enquanto alguns se alegram com as nossas conquistas, outros nos invejam e nos perseguem. E foi o que aconteceu com esse personagem fantástico chamado Isaac. Veja, a gente, ele chega naquele lugar, Deus começa a abençoar ele pela fidelidade dele, muito mais pela fidelidade de Abraão. Certo? Lembra? Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus começa a abençoar Isaac por causa da fidelidade de Abraão. E naquela terra ele começa a crescer, começa a prosperar, e chega um momento que as pessoas começam a invejá-lo por causa da sua prosperidade, por causa do seu progresso. E aí começa o dilema dos poços que ele cava, e as pessoas vão lá e discutem e querem tomar posse daquilo que Deus tinha dado como bênção para Isaac, né? Então, olhando para esse texto, nós vemos primeiramente que Deus tem o melhor e quer o melhor para nós. Veja que o versículo 12 a 14 mostra isso. Versículos 12 a 14 desse texto diz o seguinte: naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, plantou lavouras, não fala uma lavoura, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado. Veja, a fidelidade dele lhe trouxe bênçãos. Ele planta lavouras e colhe 100 vezes mais do que havia semeado. Olha que bênção, gente. A pessoa, você planta lá um pé de jaca e semeia 100 jacas só daquele pé. Olha que coisa bonita, né? Quem gosta de jaca, né? Sorriso, né? Quem gosta de maracujá, planta um pezinho de maracujá e 100 frutos de maracujá só daquele pé. 100 vezes mais, né, do que havia semeado. E olha o que o texto diz. Não fala porque ele era um bom agricultor, não fala que isso aconteceu porque a terra era boa, porque ele usou os melhores adubos, não. Fala, o versículo termina: pois o Senhor o abençoou. A colheita de Isaac tinha sido por causa da bênção de Deus na vida dele. Que coisa bonita, né? Pois o Senhor o abençoou. E aí continua: Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Veja, ele agora é o rei das lavouras e o rei do gado. E começa a inveja, né? Se caberá. Começa a já olhar ele com outros olhos, né? Então, Deus tem e quer o melhor para nós, assim como ele teve para Isaac. Plantou aí e colheu melhor, adquiriu rebanhos. Precisamos, gente, estar em acordo com a vontade de Deus. Isaac prosperou, foi abençoado por quê? Porque obedeceu a Deus. Às vezes a nossa vida não sai daquele patamar, não melhora, porque nós fazemos escolhas erradas, e essas escolhas às vezes não são escolhas que têm um respaldo da palavra de Deus. A gente faz as coisas da nossa maneira, achando que nós entendemos mais da vida do que Deus.
deixa isso aqui comigo. Deus não se mete aqui é o que resolve. Depois vai quebrar a cabeça e fica, oh Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa. A fidelidade de Isaac lhe trouxe bênçãos. E eu vou dizer para você, repita isso consigo mesmo. A fidelidade de você a Deus vai lhe trazer bênçãos. Você quer ser abençoado? Não existe nenhuma outra maneira de ser abençoado se você não for fiel a Deus. Não estou falando fiel a Deus em que isso aqui é uma parte, mas a fidelidade é um compromisso com a palavra de Deus e com Deus, de servir, de ser fiel a Ele. A gente vê isso na Bíblia. Logo no começo, Enoque andou com Deus, achou graça, foi arrebatado. Noé andou com Deus, achou graça, Deus separou ele no dilúvio. Abraão andou com Deus, achou graça diante de Deus, foi chamado amigo de Deus. E todos aqueles que obedeceram a Deus receberam a bênção de Deus. Isaac foi um desses. Então nós precisamos estar em acordo com a vontade de Deus. Precisamos também desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. É esse relacionamento íntimo com Deus que vai nos dar norte, que vai nos dar orientação de fazer as nossas escolhas sábias, de tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. O salmista Davi, no Salmo 25:14, eu gosto muito desse salmo, é um dos prediletos, não o salmo todo, mas esse versículo. Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer os seus segredos, os seus mistérios. Deus é um Deus todo-poderoso, mas Ele deseja e quer ser amigo íntimo de cada um de nós. E esse relacionamento diário com Ele, esse desenvolvimento desse relacionamento com Ele, nos leva a desfrutar da intimidade dEle e conhecer os planos dEle. Eu gosto de Gênesis 16, que quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, perdão, a Bíblia fala que Deus conversa com os anjos e fala assim: ocultarei eu o que tenho a fazer a Abraão, visto que ele será uma grande nação? Veja, Deus ia destruir aquelas duas cidades por causa do pecado, mas Deus fez questão de falar para os anjos: olha, eu vou contar isso para Abraão, porque ele é meu amigo. E Deus vai e começa a conversar com Abraão, e Abraão começa lá a negociar com Deus essa questão da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus tem prazer em revelar para nós os seus planos, porque Ele tem e quer o melhor para cada um de nós, assim como Ele tinha e queria o melhor na vida de Isaac. É isso que a gente vê nos versículos 12 a 14. A segunda coisa que a gente vê nesse texto é que, a despeito de sermos abençoados por Deus, de termos o melhor de Deus, em contrapartida, nós temos que ter certeza e temos que ter os pés no chão, que somos alvos de inveja, de perseguição, assim como Isaac foi. Que a Bíblia fala aqui no versículo 14 até o 21, mas já diz no 14, adquiriu tantos rebanhos e ovelhas e tantos servos que os filisteus o invejaram. E depois vocês verão, gente, que começou uma série de perseguição. Ele tornou tão poderoso que o rei daquela cidade falou assim: ô Isaac, essa cidade é pequena demais para nós dois, né? E você já está muito mais rico, então está na hora de você sair daqui, sabe? Ele vai. E ele começa a cavar os poços que já haviam sido entulhados pelos filisteus, poços que eram dele, que Abraão tinha cavado. E os filisteus vão lá, brigam por aquilo. Primeiro, joga a terra e acaba com todos os poços. Depois, quando ele vai, cava de novo, começa aquela guerra. Aí ele muda de cidade, a perseguição persegue ele. Parece redundância, né? Mas a perseguição está perseguindo ele. Vai para Gerar e acontece. Então a gente vê aí que os filisteus tiveram inveja de Isaac. Os filisteus entulharam os poços que eram a herança do pai de Isaac. Diz o versículo 15, ó. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Os poços eram dele.
e eles vão lá com inveja, entulham, cobrem tudo de terra, fecham o poço. E aí presta atenção, gente, na atitude de Isaac. Ele podia lá, né, brigar, se revoltar, montar um exército para guerrear, não. Entulhar, vou cavar, mas esse poço é meu, sem problema, tu quer, né? Como diria ela, tudo bem, fica com você, não faz questão. Abimeleque acaba expulsando Isaac daquele lugar onde ele morava. Veja, a inveja, a perseguição, e expulso daquele lugar. E a gente não vê em nenhum momento aqui Isaac reivindicando seus direitos, lutando e esbravejando. Não. Ele entende que ele está na orientação de Deus. Ele entende que ele serve a um Deus que é um justo juiz. E que Deus tem um controle de tudo. Ele sabe que aquelas circunstâncias, embora foram adversas e eram adversas, ele está obedecendo a Deus, e onde quer que ele pisasse, Deus iria tornar aquele lugar só. Porque não é o lugar que abençoa o servo de Deus, é o servo de Deus que abençoa. Preste atenção nisso. Não é o lugar que abençoa o servo de Deus, é o servo de Deus que abençoa aquele lugar. Isaac entendia isso. E ele não reivindica, não fala, não, aqui eu tenho o direito de ir e vir, eu vou ficar aqui a hora que eu quiser, eu sou rico, eu sou poderoso, eu vou fazer, vou acontecer. Não, quer que eu saia? Tudo bem, eu saio. Vou fechar os postos. Tudo bem, vou parar o meu trabalho. Vai. Confia na direção de Deus. Além de entendermos que Deus tem que era o melhor para nós, mas em contrapartida, lembrar que somos alvo de inveja e perseguição, olhamos também para esse texto que, a despeito disso, não devemos desistir de nossos sonhos e projetos por causa dos outros. Às vezes, nós queremos dirigir a nossa vida de acordo com a opinião dos outros. E você não vai chegar a lugar nenhum, né? Porque um diz uma coisa, outro diz outra. Lembre-se, você foi criado por Deus, você tem o seu DNA. E Deus te criou da melhor maneira. Então não vá na onda dos outros. É você e Deus. Né? Como diz aquela música agora, sou eu e Deus. Então não devemos desistir. No versículo 17 a 23 a gente vê isso. Isaac não muda o seu comportamento diante da inveja alheia. Isaac não disputa a posse da terra diante de Abimeleque, simplesmente muda de lugar. Isaac não briga por causa dos poços que tinha cavado, abre mão deles. Isaac não desiste, continua cavando outros poços. Isaac confia na justiça divina. Entulhar os poços, bem, vou sair daqui, vou para outro lugar. Cava um poço, tem água, opa, chegou lá, opa, essa terra é nossa, esse poço é nosso. Ele podia falar, não, mas foi eu que cavei, estou aqui. Não, vocês querem, tudo bem. Cava outro poço, sai água, opa, esse poço é nosso, sem problema, vou para lá, tudo bem. Isaac não reivindica, não cria caso, simplesmente continua cavando. Por isso que o título da mensagem é essa: não desista, continue cavando. Você é servo de Deus, vai vir perseguição, pessoas vão falar mal de você, vão invejar, vão perseguir. Não desista, continue cavando. Não desista do seu propósito com Deus, não desista do propósito de Deus na sua vida. Continue, persista, persevere. Não vá na onda dos outros, não se aborreça com a inveja dos outros, não se aborreça com a perseguição dos outros. Mantenha o foco em Deus. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Olhe para a cruz. Não fique gastando a sua energia com o que os outros pensam, com o que os outros dizem, com as perseguições. Você e Deus. E podemos perceber aqui nesse texto, além disso, que o Senhor tem e quer o melhor para nós, de que somos alvo, inveja, de perseguição,
de que não devemos desistir de nossos sonhos e projetos por causa dos outros. Concluindo, devemos lembrar que no tempo certo, Deus nos honrará. Deus vai honrar você no tempo certo. E essa honra vem dele, não é do ser humano. Deus aparece a Isaac no versículo 24, né? Olha que coisa bonita aqui no versículo 24. Onde o Senhor lhe apareceu. Diz o versículo 23. Daí Isaac se mudou para Berseba. Estava para o mesmo lugar. Estava lá na terra de Abimeleque, deu problema, vai para Gerar, deu problema, vai para outro lugar chamado Berseba. E olha, não é lugar, gente, é ele. E o que acontece em Berseba? Dali Isaac mudou-se para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada. Deus apareceu, dizendo: não importa onde você esteja, eu estou contigo, Isaac. Deus não apenas apareceu, mas Deus falou com Isaac e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Isaac, olha, eu vi o que você passou. Isaac, eu não estava longe, eu não estava inerte, inoperante, quando você foi expulso lá da terra de Abimeleque, quando você foi invejado pelos filisteus, quando entulharam os teus poços. Eu estava vendo, Isaac. Eu vi que você cavou o poço, jogou água, que foi bênção minha, mas eles foram lá, tomaram de você abriu mão. Eu vi tudo isso, Isaac. E eu quero dizer isso para você, Isaac, que eu vou te abençoar, pois estou com você. Que coisa bonita, gente. Eu sou com você e o abençoarei. Ainda fala mais Deus aqui no versículo 24, né? Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa a meu servo Abraão. Lembra que eu falei do nosso compromisso com Deus? Abraão foi fiel a Deus, chamado de amigo de Deus. Deus transfere essa bênção para o filho dele, Isaac. Fala: Isaac, estou te abençoando não apenas pela sua fidelidade, mas pela fidelidade do teu pai Abraão. Eu fiz promessas para ele, Isaac, e vou cumprir essas promessas em ti. E continua, né? Versículo 25. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Que coisa bonita. Ele não desistiu, continuou cavando. Ele podia falar: ah, Senhor, chega, não aguento mais cavar poço. Eu cavo um poço, vem os filisteus. Eu cavo um poço, vem os habitantes de Gerar. Não dá mais. Ele não desiste, continua cavando, porque ele sabe que serve a um Deus que está tudo vendo. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar. É isso? Amém. Observando os maus e os bons. Isaac sabia disso. Então Deus aparece a Isaac e faz promessa no versículo 24. Os opositores de Isaac reconhecem a presença de Deus, a aprovação e a bênção de Deus na vida de Isaac. Acompanhe comigo o versículo 26 a 29. 26. Certo dia o rei Abimeleque veio de Gerar com Uzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante de seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaac. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram de sua terra. Eles responderam: podemos ver claramente que o Senhor está conosco. Que coisa bonita. O homem ímpio olhando e falando assim: olha, eu posso ver na sua vida que o Senhor está com você. Eu acho que não existe nenhum elogio melhor do que isso, que alguém olhar para a gente e falar assim: olha, eu posso ver na sua vida que o Senhor está com você. Abimeleque e seu conselheiro disseram isso para Isaac, né? É evidente que me odeiam, mas eles responderam: podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso queremos fazer com você um acordo sobre juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e
despedimos em paz. E agora veja como o Senhor abençoa. Reconhece a bênção de Deus na vida de Isaac, e com certeza com medo. Olha, ele serve a um Deus poderoso. E esse Deus pode fazer com que ele se vingue de nós. E eles vão lá: sempre tratei você bem. Isaac, tratou bem, né? Mas olha que coisa bonita, enxerga a presença e o poder de Deus na vida de Isaac. Amém. Continuando, Mateus 29, né? Sempre nos tratando bem, e veja como o Senhor o abençoou. Então, Isaac aí não disputa, não reclama, e agora ele vê Deus honrando a fidelidade dele, Deus honrando a perseverança dele de não desistir. Então, Deus aí lhe faz promessa, os opositores reconhecem a presença e a bênção de Deus na vida de Isaac. E Isaac retribui os seus opositores com o quê? Agora eu vou me vingar, agora é minha vez. Vocês reconheceram que eu sou cara, eu vou dar o troco. Não. Isaac retribui a seus opositores com bondade, com perdão, e ainda faz um banquete de paz. Versículo 30 e 31, olha lá. Então Isaac lhes preparou um banquete. Lembra o que diz o Salmo 23? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. O que Isaac fez? Preparou um banquete. Então Isaac preparou um banquete, e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo de manhã, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir com o outro. Isaac se despediu deles e partiu em paz. Isaac era o cara do bem, o cara da paz, não queria reivindicar, não queria lutar. Podia agora falar: agora vocês vão ter o que merecem. Não. Invejosos, perseguiram, expulsaram. O que ele dá em troca? Perdão, bondade e um banquete de paz. E o que acontece no final de tudo isso? Versículo 32 a 33. Deus abençoou Isaac. Versículo 32 e 33. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram lhe falar de um novo poço que tinham cavado. Encontramos água. Olha, Isaac podia falar: não consigo mais ouvir isso, está aqui. O gatilho foi disparado, encontraram água, vai ter briga de novo. Olha o que acontece. Encontramos água, exclamaram. Por isso Isaac chamou o poço de Seba. E até hoje, a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba. Tirou água e ninguém mais veio brigar, porque Deus estava na vida de Isaac. Deus abençoou Isaac. O problema é água, Isaac. Olha, cavou outro poço. Já fez o tratado de paz, eles prometeram, agora pode cavar para tirar o melhor. Ou seja, onde o servo de Deus, comprometido com Deus, coloca a mão, ali vem bênção. Não adianta tentar roubar a nossa paz, tentar entulhar os nossos passos, como a gente canta na música. Quando a gente serve a um Deus bondoso e é compromissado, Deus retribui com a sua fidelidade, com a sua bênção. A gente não precisa brigar, não precisa reivindicar. A gente só precisa isso: não desistir. Continue caminhando. Não são as pessoas ou as circunstâncias que vão definir nosso sucesso ou nosso fracasso, mas sim nossa postura diante das pessoas e das circunstâncias, assim como Isaac. Se temos a certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo que entulhem nossos poços, não podemos desistir. Temos que continuar cavando. Acima da justiça, ou a injustiça humana, existe o Supremo Tribunal Divino do Justo Juiz, que é Deus. Que Deus te abençoe. Pai bondoso, muito obrigado pela tua palavra, que nos refrigera a alma, que nos leva para a fonte de água tranquila, que é fonte de instrução, de bálsamo, de edificação para as nossas vidas.
Que nessa noite a tua palavra continue trabalhando em nossos corações através da ação do teu Santo Espírito, para que nenhum de nós desista do nosso compromisso contigo, Senhor. Para que a gente não venha deixar que o desânimo, que o comodismo, que a inveja, que a perseguição, que nada disso nos afaste de ti e do teu amor. Que a gente não encontre nenhuma desculpa, nenhum empecilho para continuar te servindo. Porque o Senhor nos abençoa onde quer que sejamos, para que sejamos bênção, para que teu nome seja glorificado através da nossa vida. Não deixe teu povo desistir, mas continuar caminhando. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.